Prosseguindo na elaboração do nosso estudo técnico preliminar, o próximo elemento que veremos agora é o levantamento de mercado. E neste elemento de composição aqui do nosso ETP, chamado levantamento de mercado, nós, da equipe de planejamento da contratação, precisamos buscar soluções viáveis, disponíveis no mercado para atender a resolução do nosso problema, agora também cumprindo com os requisitos estabelecidos já anteriormente aqui no nosso estudo técnico, já temos os quantitativos necessários, tá? Temos a previsão no plano de contratações anual. Então, com todas essas informações, nós vamos olhar, partir ou levar nossos olhos em direção ao mercado para buscar soluções disponíveis para esse nosso problema, tá certo? E nesse item especificamente, nessa busca por soluções do mercado, é claro que a nossa inteligência artificial com certeza nos auxiliará de forma bastante abrangente, buscando todas essas possíveis soluções disponíveis, tá? E é claro que nessa busca por soluções, nós temos que também delimitar o espaço aonde nós podemos encontrar essas soluções disponíveis, tá? Então, eu também tenho que fazer essa análise, não somente das soluções, mas se eu tenho essa solução disponível para aquela localidade onde eu estou buscando a contratação, tá certo? Vamos compartilhar aqui o nosso material para darmos prosseguimento. Bom, pessoal, como estava falando, deixa eu só retornar aqui para fazer compartilhamento da forma que nós estamos fazendo, dividindo aqui a nossa tela. Então, pessoal, aqui verificando o item levantamento de mercado, então, que consiste, né, nessa análise de possíveis soluções, tanto em termos técnicos, quanto também nos aspectos econômicos, tá? E aí nós vamos considerar o quê? Contratações similares, não somente por nossos órgãos, mas também por outros órgãos, inclusive por instituições privadas, tá? No mercado, quais soluções vamos supor aqui uma necessidade de limpeza dos vidros de um prédio, tá? Limpeza externa, né, dos vidros de um prédio. Ah, tá? Em determinadas localidades, talvez seja difícil encontrar soluções disponíveis para fazer essa limpeza. Então, nós podemos utilizar aqui a inteligência artificial para verificar quais soluções outras instituições públicas e privadas têm utilizados para fazerem a limpeza desses prédios. Então, talvez eu tenha um prédio ali privado que tenha bastante vidros, tá? E eu vou lá, faço uma diligência, tá? Com aquele pessoal ali responsável pelo condomínio para verificar quais soluções eles utilizam para fazer essas limpezas, tá certo? Também nós temos a possibilidade de audiências públicas, consultas públicas, tá? Para buscar contribuições da sociedade, né? Principalmente do mercado fornecedor, apresentando essas possíveis alternativas também, tá certo? Analisar a possibilidade ou verificar a viabilidade, na verdade, entre compra ou locação, tá? De bens, tá? Para resolver aí o nosso problema, tá? Sempre analisando esse custo-benefício, o ciclo de vida desse bem, tá? Então, por vezes, fazer uma aquisição, ela de imediato, no primeiro momento, mas econômica, mas eu também preciso fazer uma análise do ciclo de vida desse objeto, tá certo? Por exemplo, a aquisição de um carro, um veículo elétrico, tá? Eu tenho pontos de energias para fazer a recarga desse veículo no meu órgão. Como que eu vou fazer a recarga deste veículo? Qual a autonomia, né, de deslocamento para esse veículo, tá? Então temos que analisar todos esses pontos, todos esses aspectos para
né, dentro dessa análise de levantamento de mercado. Outro aspecto, considerando o ciclo de vida desse objeto, a gente sabe que a bateria desse veículo elétrico ela tem uma vida útil de 8, 10 anos, tá? Então, normalmente é o tempo ali que nós temos de garantia da fornecedora, da empresa ali fabricante, tá? Então, após esse período, por vezes a substituição dessa bateria não seja viável para a administração, tá certo? Então, nós temos que já trazer dentro aqui desse estudo técnico quais são, ou qual será a destinação ao final desses 8, 10 anos de uso desse veículo, qual o procedimento que será adotado, tá certo? Ah, ainda. Um adequado levantamento, tá, de mercado, ele também tem por objetivo demonstrar dentro do processo, né, formalmente, tá, que essa escolha pela melhor solução, ela não foi manipulada, ela não foi enviesada, tá? Ela realmente foi buscada com o intuito de trazer argumentos para a administração tomar a decisão pela melhor escolha, tá certo? E aqui a gente trouxe um quadro exemplificativo de como apresentar essas soluções. Tá? Solução um, de comprar o veículo. Tá? Solução 2, fazer a locação do veículo. Eu tenho que deixar dentro do processo formalizado essas informações e essas soluções. Tá? E principalmente fazer essa análise aqui de vantagens e desvantagens de cada uma das soluções. Enfim, nosso objetivo aqui não é também aprofundar exatamente nesse estudo do estudo técnico em si, é fazer uma abordagem rápida desses aspectos teóricos e partirmos para uma prática, tá? E agora aqui nós temos dois prompts, tá? Já pré-estabelecidos para que nós possamos buscar soluções dentro do nosso GPT fazendo aqui um exercício prático, utilizando o nosso GPT dentro aqui do chat GPT, tá bom? Então, eu vou colar aqui o prompt número 2 que a gente colocou. Então, descreva as possíveis soluções de mercado para a contratação de... Lembra que nós estávamos fazendo a contratação do serviço de transporte de servidores e autoridades do município de Alecrim, tá? Bom, considerando as alternativas de uso de recursos internos, de contratação sob demanda, contratação com dedicação exclusiva, tá? Pedindo ainda para que ele faça uma análise comparativa dessas soluções que nós temos. Deixa eu só verificar aqui, ok, estou compartilhando. Destacando os critérios técnicos, custos operacionais, o impacto econômico de cada uma. Justifique tecnicamente a solução mais eficiente, tá? Levando em conta o alinhamento com as necessidades de continuidade, qualidade e sustentabilidade para a administração poder tomar a sua decisão, tá bom? Então, já demos aqui o prompt, tá? O comando para que o nosso agente aqui faça as suas buscas e traga soluções para que nós possamos analisar. Vamos aguardar. Então, já está aqui trabalhando. Bom, primeiramente aqui, o uso de recursos internos. Então, o primeiro ponto que ele foi analisar é se internamente nós conseguiríamos resolver esse problema. Então, essa alternativa envolve a aquisição de veículos, lembra? Nós precisávamos de mais veículos, tá? Então, ele fala, então vamos fazer a aquisição, tá? Critérios técnicos, controle, tá? Um controle de custos, como responsabilidade total da administração. Flexibilidade fica limitada, né? A expansão da frota ela requer o quê? Aquisições adicionais, que limita a flexibilidade. Qualidade padrão dos veículos, depende também da capacidade do município de manter esses veículos, de renovar a sua frota periodicamente. Então, não basta nós fazermos a aquisição, nós temos todas
as outras contratações correlatas e interdependentes, né, de combustível, de seguro, de manutenção preventiva, manutenção corretiva, tá? Custos operacionais, tá? Inicialmente tem um custo muito alto fazer a aquisição, tá? E ainda, né, mensalmente nós teremos as depreciações, despesas fixas elevadas, né? Como a gente comentou, seguro, combustível, a depreciação, tá? Impactos econômicos, ou seja, inicialmente você tem um custo fixo muito alto, tá? E uma baixa flexibilidade. Então, se nós verificarmos em determinado momento de que aquele veículo não está mais sendo o ideal para a administração, tá? Esse veículo é nosso, a gente não tem o que fazer, tá? Exceto se a gente colocar, fazer uma alienação, mas é bastante rígido todo esse processo. Enquanto que se nós tivermos um contrato terceirizado ou uma alocação desse veículo, rapidamente nós conseguimos mudar esse ambiente, tá? Então, se aquele carro pequeno lá não está mais atendendo às demandas, nós podemos substituir esse carro por uma caminhonete maior, tá? Enfim, com maior capacidade de transporte. Vamos ver a segunda alternativa. Contratação sob demanda, tá? Locação de veículos e motoristas conforme a necessidade, tá? Então, nesse caso aqui, a flexibilidade é bem maior, tá? Você tem uma qualidade variável e aí você pode estabelecer esses padrões, tá? De acordo com a necessidade e, claro, dentro do termo de referência. Questões de sustentabilidade é mais difícil garantir, né, devido à variabilidade de fornecedores e cada um com as suas práticas. Mas eu posso também deixar no meu termo de referência, tá, alguns requisitos de sustentabilidade que esses veículos precisarão atender, tá? Agora, sim, os custos eles serão mais variáveis. Então, é claro que uma contratação sob demanda, se eu tiver uma demanda muito elevada em determinado momento, esse custo vai aumentar. Porém, nos meses ou naqueles períodos em que as demandas de transporte forem menores, eu também tenho uma economia maior. Bom, a terceira solução apresentada, contratação com dedicação exclusiva de mão de obras e veículos, tá? Esse aqui o município ele contrata a empresa que vai disponibilizar veículos e motoristas em regime de dedicação exclusiva para atender as demandas, ou seja, tá? Os motoristas estarão lá nos horários determinados, das 8 da manhã até as 18 da tarde, com os seus veículos para poderem atender todas as demandas da administração. Aí você tem o quê? Uma continuidade, uma disponibilidade maior, tá, desses serviços, uma qualidade, um padrão consistente, uma vez que você tem ali um veículo que vai estar diariamente disponível, tá? O motorista, em regra, também não vai ter tanta alternância de motoristas, tá? Você vai ter ali um quadro um pouco mais estável, tá? E também aquele motorista ele vai entendendo a dinâmica do trabalho, ou seja, dos serviços, tá? Isso facilita para que a gente tenha uma sinergia nessa prestação de serviço. Custos operacionais, eles são mais fixos, eles são mais elevados por estar ali em dedicação exclusiva, porém eles são fixos, tá? Então você consegue estabelecer um valor basicamente mensal dos custos desses serviços, tá? Impacto econômico, tá? Então você tem uma eficácia e economia de escala, porque uma vez que o pessoal vai estar ali disponível, tá? Para a empresa que está prestando esse serviço também gera uma segurança de que ela possa fazer um investimento, né, de contratar mais motoristas, de comprar veículos para colocar dentro dessa contratação, tá certo? E com isso ela tendo essa segurança, ela consegue também reduzir os custos porque ela ganha né, na longevidade, né, dessa contratação que vai basicamente ter um retorno de investimento que ela fez no início dessa contratação, tá bom? Aqui ela já trouxe, olha, a própria IA já nos trouxe um quadro comparativo, tá? Com os critérios, por exemplo, continuidade de serviço.
naquela primeira opção de uso dos recursos internos. É moderado, tá? Você tem servidores e veículos ali que podem atender as demandas, porém na contratação sob demanda, que foi a segunda opção, essa continuidade ela é baixa, porque você precisa abrir uma ordem de serviço, conceder um prazo para que a empresa coloque à disposição veículos e um motorista. Já na dedicação exclusiva, essa continuidade de serviço ela é alta, porque, né, o pessoal ele vai estar ali, né, ou seja, os motoristas, os veículos estarão ali disponíveis naquele horário, tá, que está estabelecido no nosso contrato. E você tem também uma comparação da flexibilidade de cada uma dessas soluções, a qualidade e o padrão, sustentabilidade, custos operacionais, impacto econômico. E aqui, vamos ver qual a solução que a própria inteligência artificial, aqui a gente não fez essa intervenção. Vamos ver qual ela entende como a solução mais eficiente e econômica, tá? A análise da contratação com dedicação exclusiva de mão de obra e de veículos é a solução mais eficiente e econômica para atender as demandas, tá, de transportes de servidores e autoridades do município. E aí ele justifica a continuidade e a qualidade de serviço, a previsibilidade no controle dos custos, tá? A eficiência e sustentabilidade. Enfim, ele faz todas essas argumentações para deixar aqui, né, bastante evidente as possíveis justificativas para ele ter trazido como melhor opção a dedicação exclusiva de mão de obra. Mas eu quero mais. Eu vou pedir para ele agora apresente, né, apresente as vantagens e desvantagens da, da solução, da solução de contratação dos serviços com dedicação exclusiva, a exclusiva de mão de obra e os veículos, tá, ficarem disponíveis. Apresente em formato de tabela comparativa, tá? Vamos agora refinar essa última solução aqui, tá? Se realmente ela é a melhor solução. E está começando a rodar aqui essa tabela comparativa de vantagens e desvantagens da solução de contratação com mão de obra em dedicação exclusiva. Bom, a continuidade e a disponibilidade. Vantagem: garantir a disponibilidade contínua, né, dos veículos e motoristas, permitindo uma resposta rápida às demandas regulares e emergenciais. Desvantagens, tá? Pode haver o quê? Um custo adicional de você ter esse pessoal lá continuamente, tá? Vai ter momentos do dia, da semana ou períodos em que essas demandas elas são maiores ou menores. Então, nesse período em que as demandas são menores, talvez você vai ter um serviço até ocioso, tá? Então, essa é a desvantagem, né, que você tem esse custo fixo aqui. A previsibilidade do custo, como vantagem, você tem um valor fixo, então você consegue fazer um orçamento estimativo para o período anual, tá? Como desvantagem, esse custo fixo ele pode também, né, ser um excesso, até porque em determinados períodos você não vai utilizar toda a demanda. Depois, a qualidade e o padrão de serviços, vantagens e desvantagens. Responsabilidade operacional, tá? Então, a empresa contratada assume a gestão, né, desse serviço de transporte. Essa é a vantagem. Como desvantagem, nós temos a dependência da eficiência e a competência da empresa. Então, nós temos que o quê? Buscar fazer uma boa contratação, selecionar bem esse fornecedor, tá? Para que a gente diminua essa dependência de competência, tá? Sustentabilidade, redução da carga administrativa. Então, você terceiriza para um terceiro, né, redundante, essa gestão, tá? De frotas, de motoristas, você realmente está preocupado ali em fazer a gestão dos serviços para esses serviços funcionarem adequadamente, tá? E
por consequência, nós termos uma entrega aí de uma política pública. Economia de escala e segurança e manutenção. Vamos ver, como vantagem, a empresa contratada ela se responsabiliza por todas as manutenções preventivas, corretivas, seguro dos veículos, tá? Como desvantagem, as falhas nas manutenções, a disponibilidade de veículos, tá? Podem afetar o serviço. Mas aí a gente coloca aqui uma cláusula mitigadora desse risco, tá? Depois a gente vai ver como a gente faz essa gestão de riscos no próximo módulo. Então, pessoal, achei bem satisfatória essa resposta para o levantamento de mercado, tá? Apresentando essa tabela comparativa que fica de fácil também visualização para nós, que estamos elaborando o artefato, mas principalmente para quem for analisar num outro momento, especialmente os nossos órgãos de controle, tá? Deixamos ali formalizado dentro do processo toda essa análise, tá bom? Bom, dando continuidade no próximo elemento aqui do nosso artefato, o estudo técnico preliminar, são as estimativas do valor da contratação, tá? E aqui, sem aprofundarmos, tá? Nesse momento do estudo técnico preliminar, eu me recordo que já comentamos inicialmente, essa pesquisa de preço, ela não precisa ser a pesquisa de preço com os parâmetros que estão estabelecidos lá no artigo 23 da Lei 14.133. Teve um recente acórdão, agora 2024, do Tribunal de Contas da União, que fala, né, que no estudo técnico preliminar, as estimativas de custos, elas servem apenas eh, como argumentos para a tomada de decisão da solução mais viável, tá bom? Então, nós vamos deixar para estabelecer esses parâmetros de acordo com o artigo 23 lá no segundo momento, que é após nós termos o termo de referência já elaborado, porque eu só consigo fazer uma pesquisa de preço a fim de licitar esse valor quando eu já tenho, tá, o meu objeto definido. E nesse momento aqui a gente ainda não tem o objeto definido, estamos buscando soluções no mercado, tá? Então aqui vamos partir para o nosso prompt, porque nós vamos aproveitar aquelas soluções que nós elaboramos acima, tá? E fazermos estimativas para elas. Eu vou pegar apenas uma aqui, mas nós teríamos que fazer essa aferição de valor para cada uma das soluções, tá bom? Para trazer para dentro do nosso artefato de contratações. Como, de forma exemplificativa aqui, eu vou pedir para ele fazer a aferição do serviço de contratação dos motoristas e dos veículos em dedicação exclusiva, que foi a solução que ele apontou para nós como aquela solução mais vantajosa, tá certo? Então, afira a estimativa do valor de contratação de serviço, de transporte, né? Não vamos esquecer aqui, transporte de servidores e autoridades, considerando considerando a solução de contratação com dedicação exclusiva de mão de obra, de mão de obra, de mão de obra, dos motoristas e dos veículos, né, os veículos, tá? Apresentando aqui os preços unitários referenciais de mercado, tá? E vou pedir para ele aqui também, garanta que as variáveis como salários, aluguéis, encargos sejam incluídos, tá, numa estimativa precisa e fundamentada, tá? Vamos ver qual será a resposta que ele vai nos dar. Aqui, pessoal, tá? Num estudo técnico que vocês estiverem elaborando, vocês podem também já delimitar para ele. Por exemplo, aqui no caso dos motoristas, se eu já sei qual é a localidade que eu vou estar fazendo a pesquisa desses motoristas, eu já peço para ele considerar a convenção coletiva de trabalho daquela categoria na região onde eu estou elaborando o meu estudo técnico preliminar, que a partir dessa informação, ele já vai também lá no banco de dados dele, tá? Para verificar se ele tem essa informação e já aproveitar para efetuar esse cálculo
da estimativa dos valores, tá bom? Deixa eu só retornar aqui que ele automaticamente ele já foi descendo. Bom, pessoal, ó, estimativa do valor da contratação do serviço. Espera aí, pessoal, eu não estava compartilhando a tela correta. Deixa eu compartilhar a tela e vou retornar aqui para vocês verificarem. Então, eu, né, coloquei aqui o prompt, tá? Já no nosso GPT, dizendo para ele fazer a aferição, afira a estimativa, sempre aquele comando de ordem, afira, elabore, apresente, tá? A estimativa do valor dos serviços, considerando, tá? Considerando a solução da contratação e dedicação exclusiva dos motoristas e dos veículos, tá? Vamos ver o que ele nos apresentou. Então, inicialmente, ele fez a composição dos custos total. Primeiro, os veículos, tá? Custo unitário mensal de cada veículo. Depois, da van, tá? Os veículos administrativos. Depois da van, tá? Os salários e encargos dos motoristas, tá? Então, ele considerou aqui um salário de R$ 3.200 para os motoristas, incluindo os benefícios e encargos trabalhistas. Esse que é um ponto que nós precisamos depois fazer uma análise, como eu disse, verificando se a convenção coletiva daquela região realmente é, né, um valor aproximado aqui. E aí é claro que nós temos que colocar todos os encargos sociais, tá, os custos indiretos, o lucro da empresa para chegar aqui num valor estimado. Custos de combustível, então ele considerou também aqui 3.000 quilômetros por mês. Será que é muito, é pouco? Vamos pedir depois para ele fazer um ajuste, tá? Considerando aqui 1.000 quilômetros por mês, 1.000 quilômetros é pouco, eu acho, né? Vamos considerar aqui 2.000 quilômetros por veículo, tá? A van também não vai percorrer 3.500 quilômetros por mês, não, tá? Vamos também diminuir os caminhões, os ônibus, tá? A ambulância, tá? Depois, os outros custos operacionais, como o seguro de cada um dos veículos. Ele já fez um cálculo aqui estimado da manutenção preventiva e corretiva para cada um dos veículos. E aqui embaixo ele trouxe um resumo, né, de cada um desses custos de forma anual, considerando aqui em torno de R$ 740.000 por mês para essa contratação, tá? Como documento de suporte, o que ele apresenta aqui, ó, lugares dos veículos, baseado em uma pesquisa de mercado local, tá? Depois, uma convenção da região, mas ele não fala qual região, então a gente tem que ratificar essa informação ou retificar. Custo da gasolina, em torno de R$ 5,50, acho que estava bem próximo da realidade hoje, tá? Custo de seguros, de manutenções, tá? Então, o custo anual é aproximado de 740.000. Uma resposta bastante positiva, até ia pedir para ele fazer alguns ajustes, mas acho desnecessário, tá? É importante que vocês saibam e, né, e pratiquem bastante, tá? Solicitando para ele refinar alguns pontos, tá? Pedem para ele considerar a convenção da região de vocês. Considere a convenção coletiva de trabalho do município tal ou da região tal. Considere uma estimativa de 1.000 quilômetros por mês por veículo, tá? É importante também dar essas informações para o nosso agente, para que ele também possa processar essas informações, tá bom? Pessoal, depois nós vamos trabalhar a descrição da solução como um todo, tá? Que é muito importante, na solução como um todo, nós tentarmos trazer, desenhar, que eu sempre falo, nós precisamos desenhar como que todo esse fluxo de trabalho vai acontecer, tá certo? Uma vez que nós já temos aqui a solução mais indicada, tá? Nós já começamos a refinar a solução que nós vamos concluir como a mais viável, né? Nós começamos já, então, eh, a identificar, né, a possível solução ou possíveis soluções. Talvez, nesse caso aqui, eu tenho uma que se apresenta como bastante eficiente, mas poderia ser duas, três, tá? E outras eu já
já descartaria, algumas outras a gente já descartaria pelas inúmeras desvantagens que elas se apresentaram, tá? Então, nessa solução como um todo, eu preciso, como eu disse, desenhar todo o fluxo dessa contratação. Então, como é um processo um pouquinho mais longo, nós vamos deixar para o próximo vídeo, para não nos alongarmos demais nesse. Então, aguardo vocês logo aqui no próximo vídeo.